Então, eu estou iniciando a gravação e eu perguntei então para as pessoas se elas conheciam o termo platisfera. E tem várias opiniões aqui: plásticos integrados aos sistemas naturais, camada de plástico. Todas essas definições estão permeando o que a gente considera platisfera. E, na verdade, o que a gente está considerando como platisfera, eu deixei essa definição lá na cartilha, são os organismos que colonizam o plástico, tá? E especialmente quando a gente pensa num substrato, seja um costão rochoso, seja uma madeira, seja um casco de barco, seja um substrato natural, a primeira coisa que coloniza qualquer substrato é um filme de bactérias, depois um filme de microalgas e depois os organismos vão chegando. Você de Imbituba quer tentar falar, ver se funciona dessa vez? Alguém está escutando ela? Eu não estou escutando. Ah, isso é tão chato. Não, Ó, algumas pessoas conseguem usar o microfone, outras não. Tenta escrever. Isso, tenta escrever. o celular, quando é no celular, ele pede para fazer uma permissão. Daí você tem que liberar a permissão, senão não consegue. Mas eu já liberar a permissão para falar? Não, no celular da própria pessoa, professora. Mas como assim no celular da própria pessoa? Quando a gente entra, quando a gente entra no nosso próprio celular na conferência, aí aparece assim, permitir a câmera, o áudio, aí você coloca apenas dessa vez ou sempre para Mas evitar. eu tenho que fazer isso? Não, não. A pessoa Assim, que a está pessoa está acessando. usando o equipamento. Isso. É. A única coisa que eu faço quando vocês entram é permitir que vocês entrem na sessão. Então, em geral, quando a gente escuta de plástico nos oceanos, a gente escuta isso que a Viva Fit em Bituba colocou, né? Que é o nome dela que está aparecendo aqui, que são as ilhas de plástico no oceano. Mas a platisfera, na verdade, ela vai começar com a colonização pelos micro-organismos. Então, deixa eu ver só se mudou para vocês. Mudou? Agora, deixa eu botar no módulo apresentação. Então, essa platisfera, eu coloquei até aqui um slide de como a gente estuda essa platisfera. Então, a platisfera é esse conjunto, inicialmente, de micro-organismos, e depois esses organismos vão crescendo cada vez mais, que colonizam um plástico e que eles estão, então, associados ali ao plástico, tá? Ai, quando eu quero ver vocês, eu saio do módulo de apresentação, então eu vou ficar meio que sem ver vocês, infelizmente. Então, se a gente pensar em tudo que está boiando no mar, se a gente pensar que esses plásticos vão cada vez ser mais quebrados em micro e nanoplástico, quando a gente pega esses pedaços de plástico, coloca eles em microscópios e analisa, o que a gente encontra é uma quantidade muito grande de micro-organismos. E é isso, então, opa, cadê? Que eu estou querendo mostrar para vocês. Deixa eu só fechar um monte de coisa aqui.
Professora, me desculpe, eu estou entrando e saindo da sala toda hora, estou perdidaço aqui no celular. Eu aperto aqui para um botão aqui, acabo saindo, daí tentei aqui por um outro sistema aqui, tá? Olha, você tá que nem eu, porque quando eu quero ver vocês, eu não consigo ver, aí eu vou para minha apresentação, aí ela sai do módulo apresentação. Quem vê pensa que eu nem dou aula. Daí eu apertei ali ampliar a tela, daí a professora sumiu, daí o chat sumiu, daí eu tentei voltar, sair da sala de uma vez, e agora estou aqui no celular e tal, mas a tela bem pequenininha, daí não consigo ler direito ali, mas vamos lá. Desculpa aí só o desabafo aí, só para explicar por que eu já entrei e saí da sala umas 10 vezes. Desculpa aí. E eu estou aqui tentando também ver as coisas que eu quero apresentar para vocês. Então é isso. Então, já tem mais ou menos uns 10 anos que a gente descobriu, a gente fala os cientistas, né? Uma diversidade muito grande de micro-organismos colonizando e prosperando nas partículas de plástico que vivem nos oceanos. Tá? Então, aqui a gente está vendo uma rede de plâncton. Com essa rede de plâncton, eu coletei o que estava na camada superficial do mar, né? Naquela camada ali entre o ar e o mar, é uma rede que vai boiando bem na superfície do mar. Aí o plâncton e microplástico fica preso aqui nesse copinho no final da rede e a gente leva para um laboratório que é relativamente simples, tem esse tipo de lupa aqui de mesa e vai retirando dessa amostra o plástico. Então, nesse frasco tem tudo que veio da rede, eu coloco um pouquinho aqui, tiro o plástico e descarto nesse outro frasco aqui. E o que eu vou fazer com esse microplástico? Eu vou analisar ele em termos de genética, em termos de química, e vou olhar no microscópio. O que a gente está vendo aqui são diatomáceas, que em vez de estar associadas, por exemplo, a um grão de areia, estão associadas a um plástico. Então, o que é que vai acontecer? O que está acontecendo é que, em vez desses organismos estarem associados a um grão de areia, por exemplo, a um costão rochoso, eles estão associados a um plástico que está à deriva. Então, esse plástico que está navegando pelos oceanos, ele está transferindo essa população de diatomáceas, de bactérias, de vírus, de um lugar para o outro, tá? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, porque é uma dispersão de organismos através do plástico. Então, quando eles chegarem num outro local, será que eles vão colonizar esse outro local? Será que eles vão afundar quando esse plástico se partir, eventualmente acabar indo parar no fundo do mar? E aí vão colonizar o fundo do mar? Será que quando um organismo ingerir esse microplástico, além disso, ele vai estar ingerindo bactérias, vírus, protistas e microalgas que estão aderidos a esse microplástico? A gente não sabe, tá? Então, assim como a gente tem como se fosse um recife artificial em que vários animais grudam e se transformam até, vamos dizer, num local de mergulho, que é algo muito controverso, né? A gente tem uma comunidade inteira de micro-organismos sendo transportado pelos oceanos através do microplástico. E isso é o que a gente chama de platisfera, tá? Então, nesse desenho que está aqui, eu não consegui achar nada em português, então vocês vão ver que tem. Deixa eu só ver se mudou o slide. Mudou. Tem algumas coisas que estão em inglês. Nesse exemplo que está aqui, a gente vê uma garrafa PET chegando no mar. Essa garrafa PET ela vai ser toda fragmentada, se transformar em microplástico e depois em nanoplástico.
Só que seja nessa garrafa PET inteira, seja no microplástico, seja no nanoplástico, tudo isso então é colonizado por o que a gente chama de um biofilme. E o impacto desse biofilme no ecossistema marinho, a gente simplesmente não sabe. Se ele vai afundar e entrar no sedimento, se ele vai ficar boiando, se ele vai ser digerido, a gente simplesmente não sabe o impacto disso ainda. Tá? 10 anos em termos de ciência é muito pouco. Bom, aí a gente está falando de uma questão assim, de um impacto ecológico, que já é um impacto muito grande. Mas existe um impacto de saúde pública também, porque algumas amostras de plástico que têm sido, de microplástico, né, que têm sido analisadas, elas estão colonizadas por bactérias, por exemplo, que transmitem doenças gastrointestinais. Então, você pode ter um microplástico gerado por uma poluição num determinado lugar, que vai estar contaminado por uma bactéria, que trará prejuízo à saúde humana. Esse microplástico viaja e aí aquela bactéria vai chegar, então, num local totalmente distante daquela fonte, por exemplo, de esgoto. Então, isso é um problema que a gente considera bastante grave, que, em geral, não é colocado quando a gente fala de plástico, tá? Então, aqui a gente tem um esquema mostrando, né, que a gente pode ter cianobactérias, diatomáceas, aqui outros flagelados, fungos, bactérias, vários tipos de bactérias, então, colonizando esse plástico e sendo transportado. Então, é isso que a gente chama de platisfera. Então, mais uma vez, né, o que em geral a gente conhece é o macro, é a ilha de plástico, mas o micro é muito importante a gente conhecer também e transmitir esse conhecimento para os nossos alunos, né, independente da idade que eles têm. Aí eu queria saber de vocês agora, ou falando, quem consegue falar, ou escrevendo, se vocês poderiam fazer algum comentário sobre essa nova visão de platisfera, né? Então tem a biosfera e agora a gente tem uma platisfera também circulando entre os oceanos. Alguém quer fazer um comentário? Nenhum comentário? Professora, eu acho que foge um pouquinho, mas eu acho que é uma informação importante. Uhum. Eu estou no Rio Grande do Norte e minha filha, a gente mora em frente à praia, e minha filha ontem pegou uma garrafa de plástico que vinha no mar, ela estava tomando banho e viu uma garrafa chegando, ela pegou, era da Coreia. Uhum. Então, assim, ela pegou, aí depois ela pensou, mãe, será que pode ter alguma doença nessa garrafa né? Porque a gente não tem anticorpos que eles têm, enfim, ela ficou pensando que veio da Coreia. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Que idade ela tem? 15, fez 15, ela é muito ligada ao oceano, ela inclusive ganhou um prêmio, ela é muito ligada ao oceano, e ela ficou muito preocupada com isso, ela guardou a garrafa, mas ali fora, porque ela tem medo que tenha bactéria, e é real, né? Isso é uma questão bem importante que ela colocou, porque esse microplástico, ou mesmo uma garrafa sendo colonizada lá, a gente não sabe o que ela pode trazer, né? Na verdade, isso também vai lá no final da aula, eu vou falar de espécies invasoras. Então, uma das questões que tem nesse módulo de problema dos oceanos, estava no passado também, mas aqui eu vou falar de novo, é perda da biodiversidade. Uma das agressões que a gente tem na biodiversidade são as espécies invasoras, quando elas
vêm de um outro local e se dão bem na nossa região, se reproduzem e acabam, então, às vezes, tomando um espaço de uma espécie nativa. E a gente pode ter, nesse caso, patógenos sendo transmitidos. Então, eu não sei se uma bactéria, um patógeno, conseguiria sobreviver do trecho que ela está navegando no mar. Agora, ela poderia ter simplesmente sido contaminada aí perto mesmo de Natal, aí na saída do Potengi, que não é um rio tão limpo assim, e no momento que ela foi contaminada na saída aí do Potengi, ela pode sim estar carregando bactérias que sejam daí mesmo e que causem alguma doença, tá? Então, eu acho que ela foi muito perspicaz na observação dela. E aí você pode até dizer que você hoje ouviu esse termo, platisfera, que era com a platisfera que ela estava preocupada, tá? Então, acho que tem tudo a ver com a nossa aula aqui. Agora, eu quero mais algum comentário, assim, de alguém? Bom, peraí, deixa eu só permitir aqui. Exatamente, Bianca, a platisfera funcionando como trampolim de micro-organismos. A gente tem esse conceito na biologia, que são os trampolins ecológicos, né? Que são substratos que estão escondidos, que às vezes um bicho usa para passar de um lugar para o outro. No mar é muito comum que montes submarinos sejam um elo de ligação, por exemplo, entre ilhas. E, na verdade, o plástico está funcionando como esse elo de ligação entre micro-organismos de vários locais diferentes. Então, esse era o que eu queria acrescentar para vocês nesse conteúdo sobre o plástico. Então, pessoas criando ilhas de garrafa PET, fazendo ilhas com terra e árvores. O que você quis dizer, você de Imbituba? Escreve um pouco mais, desenvolve um pouco mais o seu raciocínio ali. Somos nós, né? Ah, sim, somos nós jogando essas garrafas, esse plástico no mar. Não, o que é? Ah, isso é um filme para a gente ver? Existe um rapaz. Ah, tá, beleza. Eu vou copiar aqui e vou ver esse filme. Eu não conheço esse filme, não. Pessoas criando ilhas de garrafa PET. Agora, eu queria passar por um assunto bem denso. Concordo totalmente, Yasmin, mas a gente tem que pensar numa coisa no plástico, né? Existem plásticos de várias qualidades, existem plásticos de várias utilidades, né? Então, quando a gente entra num hospital, por exemplo, numa clínica para fazer um exame de imagem, tudo aquilo é plástico. Então, o plástico ele é muito útil para algumas coisas e extremamente prejudicial para as outras. O que a gente tem que aprender é fazer esse balanço, né? Eu queria passar para esse conteúdo bem denso, isso. Tem utilidade o plástico, né? É como tudo, todas as invenções do homem, né, do ser humano, tem um lado bom e o lado ruim. Então,
é uma pessoa que está morando na Ilha do Mel. Eu morei aí muito, não na Ilha do Mel, mas eu morei em Pontal do Sul 8 anos, fui muito para a Ilha do Mel. Lixo de navio é uma questão muito séria, sabe? A questão do lixo aí é muito. Você mora em Pontal? Tá, morei aí 8 anos. Muito complicada. Agora a gente tem não sei se é vereador ou se é deputado estadual, bem bom aí no Paraná, que ele está fazendo um bom trabalho, agora, aí nessa região, né? Então é uma coisa boa se associar a esse tipo de legislador, né? A gente precisa dessas pessoas. A gente tem em Floripa o Marquito e aí em Curitiba o Goura. Então, eu queria falar dessa aula 2, que é justamente a degradação do oceano por águas residuais, impactos socioambientais, iniciativas para termos um oceano saudável. Alcione pode falar. Você queria falar alguma coisa? Eu não estou te escutando, não sei se você está conseguindo falar. Bom, então vamos ver se o Alcione consegue se colocar. Tem aqui uma. Foi engano, tá bom. Então vamos aqui. Então, de novo, na aula 2, ali na cartilha, eu coloquei. Só fiz um apanhado de todos os links que a pessoa que fez a programação aqui da aula colocou. E aí, depois desse link sobre a degradação, depois desse item sobre a degradação do oceano, eu coloquei também um material que não está no Moodle, que são os limites planetários, que é esse slide aqui. Então, eu gostaria, assim, de saber também se vocês conhecem... Peraí. Droga. Eu quero saber se vocês conhecem esse termo de limites planetários, que é esse slide que eu coloquei agora aí. Então, alguém pode me dizer se conhece esse termo? Seria a ver com os pontos de não retorno? Cada limite é um ponto de não retorno, tá? Agora, há mais ou menos quase 20 anos, pelo menos uns 15 anos, alguns cientistas da Dinamarca, tem até um filme na Netflix sobre isso, eles estabeleceram alguns itens que deviam estar funcionando bem no planeta e que, se esses itens não tivessem funcionando bem, o planeta ia ter um grande prejuízo, tá? Então, quais são esses itens e em que ponto a gente está agora? E a gente deveria pensar um pouco como o nosso próprio corpo. A gente pode ter um tipo de doença e todo o resto está bem. Ou a gente pode estar com tudo mais ou menos, né? Agora, existem algumas questões que são vitais, que se a gente não resolver, a gente não vai ter muita saída. Então, quais são esses pontos e aonde a gente está agora? É isso que está nesse slide aqui, tá? Então, um desses pontos são as mudanças climáticas. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui no meu, que está aqui. Então, essas mudanças climáticas que a gente tem discutido nesses módulos tem a ver com a concentração do CO2 e o quanto que a Terra se aquece, tá? Então,
o quanto que a superfície da Terra se aquece. Então, pelos cálculos desse grupo, nessa questão, a gente já está chegando no vermelho. Então, o que eles fizeram foi calcular índices que seriam verdes. Esses índices um pouco mais elevados, a gente estaria no amarelo. E se a gente já começa a ter um índice mais elevado ainda, a gente está no vermelho. Então, todas as questões que a gente fala muito de aquecimento global, mudanças climáticas, em geral, a gente está falando só disso aqui. É concentração de CO2 e o aquecimento da superfície da Terra. Agora, tem outras questões que são igualmente importantes para o equilíbrio do planeta. Então, um outro item é a integridade da biosfera, que está aqui. Porque, afinal de contas, a gente depende de um equilíbrio entre plantas, animais e a nossa existência para que o ser humano consiga continuar sobrevivendo na Terra. A gente nem sabe exatamente do que a gente precisa. O exemplo mais claro que está muito falado agora é das abelhas. Tá? Agora, quando a gente fala da integridade da biosfera, o que a gente quer dizer é o limite de espécies que se extinguem por ano. Tá? Então, a gente tem uma taxa atual de pelo menos 100 extinções de espécie por ano. A taxa aceitável para a gente não perder funções no ecossistema seriam de 10 espécies. Então, perdendo 100 espécies por ano, a gente... 100 espécies por milhão de espécies, tá? A gente já está entrando aqui na faixa vermelha, tá? Então, quando a gente fala de integridade da biosfera, é diversidade de espécies e como o ecossistema está funcionando diante dessa perda de espécies. E quando a gente fala de perda de espécies, aí a gente entra também no impacto das espécies invasoras. Aqui um outro item é mudança no uso da terra. Então, é o quanto da vegetação foi convertida em agropecuária ou em urbanização, tá? Então, o mínimo considerado seguro seria 75%. E, atualmente, a gente já está com apenas 60% da vegetação ainda existente. Ou seja, a gente já passou desse limite de vegetação que estaria disponível de uma forma segura. Aí a gente começa aqui, com mudanças no uso da água. Então, tem tanto a disponibilidade de água doce, que é o chamado de água azul, e a disponibilidade de água verde, que é a água disponível no solo para a vegetação. Tudo aqui já está entrando no vermelho também. Aqui são os ciclos biogeoquímicos. Aqui a gente começa a falar dos oceanos, tá? Então, nesses ciclos biogeoquímicos, é a quantidade de fósforo e de nitrogênio que está sendo inserida nesses sistemas, porque muito fósforo e nitrogênio são importantes para a fotossíntese, mas em excesso eles acabam gerando zonas mortas. E a gente tem uma quantidade enorme já de zonas mortas nos oceanos, até mesmo aqui em Florianópolis a gente tem uma zona morta aqui na Lagoa da Conceição. Então, esse fluxo de fósforo e de nitrogênio para os sistemas aquáticos e o desequilíbrio desses ciclos de fósforo e nitrogênio já atingiram aqui também essa linha vermelha, sinal vermelho. Aí a gente tem a questão da acidificação dos oceanos, que está colocada em algum desses itens dessa aula 2.
Esse gráfico que eu botei aqui em 2000, que foi de um material em português que eu consegui de 2023, a acidificação dos oceanos ainda estava sob controle. Só que tem um vídeo que está atualizado, que eu coloquei para quem tiver tempo de escutar, que em 2025, as medidas que fizeram em 2025, a acidificação dos oceanos já aumentou o suficiente para entrar no nível amarelo, não ainda no vermelho, mas no nível amarelo, prejudicando então todos aqueles organismos, começando a prejudicar os organismos que têm necessidade de carbonato de cálcio, né, para os seus esqueletos. Todos os crustáceos, todos os moluscos. Aí tem essa questão aqui, carga de aerossol atmosférico. O que é isso? São todas as partículas finas que estão em suspensão no ar, que são principalmente originadas de combustíveis fósseis, né? Queima de combustíveis fósseis, né? De petróleo, e queima de vegetação, queima de florestas, né? Então, esse valor, por incrível que pareça, ainda não chegou num limite amarelo aqui, tá? Só que, atualmente, o mundo está em guerra. Estão explodindo um monte de bombas em várias regiões do mundo, sistematicamente. E já tem vários alertas dos cientistas do que essas quantidades enormes de bombas não vão impactar aqui nesse sistema tão delicado desses limites planetários. Aí a gente tem aqui a questão do ozônio, que algumas décadas atrás foi muito falado a questão da destruição da camada de ozônio e foram feitas muitas medidas para combater essa destruição da camada de ozônio. Isso começou lá na Rio 92. E aquelas medidas seguraram um pouco o esgotamento dessa camada de ozônio. Então, isso aqui realmente ainda está no nível seguro. E o que são essas novas entidades? São todos os químicos sintéticos liberados no ambiente que a gente não tem um nível básico antes da Revolução Industrial. Então, a gente não tem como saber o quanto tinha qual era o nível aceitável de inseticida, de resíduo nuclear, de microplástico, o quanto eles realmente, o que é um sinal vermelho para esses resíduos, essas novas entidades, a gente não sabe. Então, esse é um limite que tem mais incertezas, simplesmente porque eles não existiam antes da Revolução Industrial. Então, desses itens aqui de limites planetários, que a gente não teria uma possibilidade de retorno, só esses dois aqui é que ainda estão no nível verde. Todos os outros já estão no nível... Deixa eu só ver onde é que eu estou. No nível amarelo e vermelho. Tá? Bom, aí, então esse é um gráfico que é muito usual, a gente encontra ele muito disponível. Aqui é o mesmo material, só que com uma outra disposição. Às vezes a gente vê o gráfico dessa forma aqui também. Eu deixei aquele em primeiro porque estava em português, mas são todos os mesmos termos. Então, a maioria aqui no sinal vermelho, né, um vermelho bem já forte, alguns nos amarelos, e no verde, então, aerossol, acidificação dos oceanos já passou para o amarelo também, ozônio ainda no verde. Então, aqui uma outra forma de mostrar também,
Então, apesar do tema ser central, né, dessa disciplina ser as mudanças climáticas, as mudanças climáticas são só um pedacinho do que está acontecendo. É esse pedacinho que o curso está tratando, né, no primeiro módulo, e agora no segundo a gente fala dessas entidades novas, dos fluxos biogeoquímicos, da acidificação dos oceanos, e aqui a questão da perda da biodiversidade. Então, mais uma vez, eu queria que vocês fizessem, né, algum comentário sobre esses limites planetários. Alguns disseram que conheciam, outros que não conheciam. E se vocês acham viável passar essas informações também para os seus alunos, dando essa visão fácil assim de ver sinal verde, sinal vermelho, sinal amarelo, os limites do planeta, comparando a gente mesmo, que a gente tem vários sistemas dentro da gente. Como que vocês veem isso? Fernanda está digitando. Eu posso falar enquanto a colega... Pode, claro. É porque algumas pessoas não estão conseguindo acessar o microfone. Pode falar. Tá. Eu acho importante, né, falar sobre... Só que eu acho tão triste, tão depressivo. Assim, tudo é como falar, sabe? E não sei, acho que essa visão é muito catastrófica, né? Não que não seja, é a visão, né? Mas às vezes você pega um aluno que ainda é muito novo, ou que é uma turma mais nova, daí eu não consigo ver como trabalhar um assunto delicado assim, sabe? Eu acho que isso é um assunto mais para ensino médio, né? Uhum. Mas é porque vocês dão aula em vários, tem uma diversidade muito grande aqui, né? Agora, eu fiz um trabalho lá em Paranaguá, né? Tem essa pessoa que mora ali em Pontal do Sul, a gente fez um trabalho em Paranaguá, junto com o Unespar e o Museu de Paranaguá, foi 2023. 2023 foi. E a gente conversou muito com as pedagogas de lá, e na hora que a gente montou a exposição, a gente não deixou a parte do lixo para o final, né? Tinha um circuito que as crianças iam fazer, e a gente começou o circuito com uma coisa boa, no meio tinha a parte do lixo no mar, as coisas ruins que nos deixam deprimidos, e no final só tinha coisa bonita, para que as crianças saíssem da exposição com uma imagem boa. Então, eu acho que isso para mim foi um grande ensinamento nessa exposição, de não terminar uma exposição com imagens negativas, sempre terminar a nossa exposição ou a nossa aula com um reforço positivo para uma situação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A gente mostrar que tem um problema, mas mostrar coisas boas também. Sabe, eu fiz um trabalho junto com alguns colegas e foi mais ou menos por aí também. A gente fez a exposição no final e aí a gente trouxe
a música do Milton Nascimento, né? O Cio da Terra, daí eles mexeram na terra de vendas e sentiram e tocaram e ouviram a música, daí provaram o pão, que foi o próprio aluno que fez. Aham. E aí depois a gente falava sobre, depois eles, quando eles tiravam a venda, eles viam a catástrofe, digamos assim, né? Só que em números Entendi. relacionados à perda de biodiversidade, que foi o que o professor colega fez com ele. Aham. E aí no final a esperança é oriunda de conhecimentos ancestrais, né? Que foi a visita que eles fizeram. Então a gente tentou trabalhar dessa forma com um final de esperança. Sim, Mas eu é acho. sempre muito difícil né, de trazer essas informações, porque são aterradoras, né? Então, elas são aterradoras, mas eu estou trazendo porque eu acho que, primeiro, a gente precisa trabalhar essa questão aterradora na gente, né? Como é que a gente mesmo lida com essa questão aterradora? E para que a gente não passe essa questão tão aterradora dessa forma pesada para as crianças e adolescentes. O Ricardo colocou aqui um link que eu coloco para vocês também, para vocês lerem, que ele falou que trabalhou com alunos do quarto ano e conseguiu explicar. O Jean pediu para falar alguma coisa. Pode falar, Jean. Boa noite, eu sou de Curitiba. Eu lembro que em 2015, 2016, quando ainda estava estudando, né, fazendo o curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o professor ele falava da capacidade do planeta de renovar os recursos naturais, né? E que a data onde o planeta ultrapassaria os limites ali de renovar esses recursos era próxima e tal, era para a década seguinte, que é essa década atual que a gente está. E realmente, né, acho que faz o quê, uns 2, 3 anos, saiu essa informação na mídia, inclusive, de que o planeta havia acabado ultrapassando a capacidade de renovar os recursos. Tanto que foi criado o dia da sobrecarga, alguma coisa assim. Tem um déficit ecológico ocorrendo, né? E a gente Tem. tenta passar isso para a sala de aula, mas muitas vezes acaba sendo interpretado ali como um arauto do caos, né? Das catástrofes, né? Eu tento trabalhar de uma forma de mostrar no dia a dia, por exemplo, recente a gente fez um trabalho sobre os vagalumes, né? Desaparecimento da fauna local aqui, né? Uhum. Que a gente já não vê mais e tal. Eu tento trazer dessa forma mais didática, usando a terra fofofauna que você falou na aula passada, né? Uhum. Que acaba sendo mais didático para trabalhar com eles, né? Sabe um exemplo que eu vi que eu falei, nossa, não tinha pensado nisso ainda. Quando eu viajava de carro com meus pais, quando eu era criança, a quantidade de inseto que morria no para-brisa do carro. Hoje isso não acontece mais. Você viaja de carro por aí, os insetos, não tem inseto morrendo no para-brisa do carro. Sim, a redução das populações de inseto, né? É bem visível. A gente viajava de carro também. Eu cheguei a ver num lugar um manual de de quem era o cocô que caía no vidro de um carro, de que ave que era. Hoje não tem mais, tá? Então, eu acho legal o que a Fernanda colocou. Ela faz um drama e depois ela vai atenuando. E o que o Jean falou do dia que a Terra chega naquele limite máximo, né? Que foi uma iniciativa aí que tiveram, né? Para ver se as pessoas percebem também. Realmente é muito dramático, muito extremo. Por isso que eu prefiro um pouco mais esse gráfico que está aqui, porque esse gráfico mostra
que tem coisas que ainda estão bem e que tem coisas que a gente pode trabalhar, né? Se a gente pensar aqui em diversidade genética, né, que é perda de biodiversidade, tem muitos programas de recuperação de espécies, tem muitos programas de reintrodução de espécies. Então, no próprio projeto Tamar, é um projeto super bem sucedido na recuperação de tartarugas. As baleias estão voltando, cada vez mais tem gente protegendo o tubarão. Então, tem várias questões que, apesar de estarem super vermelho, a gente tem condição de trabalhar. E é essa condição de trabalhar que eu acho que a gente tem que falar para os nossos alunos, né? E tem coisas aqui que dá para trabalhar, né? Então, eu acho que é mais por aí, né? Todas essas novas entidades, esses novos sintéticos que estão entrando no mar, isso também é uma coisa que a gente consegue trabalhar. É muito trabalho, mas eu acho que é viável, né? O mais difícil é realmente a temperatura, pela questão que é uma mudança da economia, né, mundial, por causa dos combustíveis fósseis. Então, se eu continuar um pouquinho aqui, a gente passa, olha, por um outro tema. Aí eu botei vários vídeos sobre os limites planetários. Antes de passar para esse tema da pesca, a aula passada eu falei muita coisa, falei um monte de coisa sobre correntes marinhas, falei sobre esfriamento numa situação de aumento de temperatura, existem locais que vão ficar mais frios. Então eu botei alguns vídeos para vocês verem, que eu botei aqui nessa cartilha, complemento da aula síncrona do módulo 1, e especialmente a entrevista da professora Regina Rodrigues, aqui da UFSC, falando sobre essas questões de temperatura, onda de calor marinho, né? Ela é uma grande especialista nesse assunto. Eu botei a entrevista dela lá para vocês assistirem também. Então, agora eu queria falar um pouco da questão da pesca, né? Então, na aula passada, né, eu falei um pouco de ressurgência, eu falei aula não, encontro síncrone, falei um pouco da água do Prata, falei da convergência subtropical, e coloquei, então, que a Santa Catarina é um dos estados mais pesqueiros do país, e eu fui atrás de ver as referências corretas e dados mais fáceis da gente entender a situação. Então, tem um boletim de estatística pesqueira bem recente, né, 2023, 2024, então é super recente. E uma coisa bem importante para a gente que lida com os oceanos é a gente ver aqui, ó, a importância de pesca artesanal comparada à pesca industrial, tá? Então, deixa eu só ver aqui quem que quer entrar. Espera aí, já me enrolei de novo. Deixa eu só ver aqui. Então, a Karine só completou ali, né, o que a gente estava falando, desculpa, eu não tinha visto ainda, sobre o ponto anterior, né, que a relação dos impactos das nossas ações para os animais marinhos, desaparecimento de tatuíras. Sim, a gente pode falar muita coisa, carro na praia, né,
caranguejos também, Maria Farinha, tudo isso a gente pode, tem muito exemplo que a gente consegue dar no mar sobre os nossos hábitos, né? Então, quando eu falo aqui, eu chamo atenção para essa questão aqui, olha, como que a pesca artesanal, que é esse pescador que vai e volta de barco pequeno todo dia, no Brasil inteiro, ele contribui muito mais em termos de produção de pescado do que a pesca industrial, tá? Então, e se a gente reparar aqui, todas duas aumentaram de 2023 a 2024. Isso pode, às vezes, ter uma relação com maior entrada de embarcações e de pessoas na pesca, artefatos de pescas mais eficientes, ou também novas fronteiras de pesca, especialmente a pesca industrial. Tudo isso, teoricamente, é regulamentado, né? Teoricamente. Esse livro aqui vai falar bastante coisa sobre o monitoramento e os defesos, mas não precisa ler tudo isso, não, tá? É só para quem tem uma vontade de entender um pouco mais de pesca. Aí, a gente tem aqui o quanto os peixes, os crustáceos, os moluscos e outros colaboram para esses números que a gente tem aqui. Aí, quando a gente vê o mapa do Brasil, olha Santa Catarina aqui. Realmente é o maior estado pesqueiro, considerando pesca marinha no Brasil. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu parto do princípio que a maioria dos alunos são de Santa Catarina, dos participantes, eu sei que nem todos são, mas quem é aqui de Santa Catarina e vai transmitir esses conhecimentos para os seus alunos, de crianças ou médio, tem uma responsabilidade muito grande, porque essa produção de pesca é totalmente dependente da saúde dos oceanos. Não tenham dúvida disso, tá? Acho que ninguém mais tem dúvida disso. Isso significa segurança alimentar, isso significa segurança econômica das famílias ligadas à pesca. Então, tá aqui, olha, uma estatística super recente, olha o quanto Santa Catarina contribui para a produção de pesca em relação a todo o resto do Brasil. Aí, nesse material, a gente também fala um pouco de espécies cultivadas. E aí a gente vai ver aqui, né, tem todos os peixes em cada estado, né, em termos de aquicultura, e Santa Catarina aparece aqui como grande produtora de ostras e de mariscos, e depois aqui no ano seguinte, 2024, caiu um pouco, o principal produto da aquicultura foi um peixe, não foi mais a ostra e marisco. Aí, e em relação a moluscos, Santa Catarina é realmente o maior produtor. Eu estou dando ênfase a isso porque nada disso tinha no conteúdo ali que estava no Moodle, tá? Aí a gente vai chegar numa questão muito interessante, que é a produção de algas, tá? E aí a gente vai começar a olhar o oceano, né? Quando a gente está trabalhando aqui com pesca, a gente está trabalhando do ponto de vista de extração de um recurso do oceano. E esse recurso está sendo regulamentado de alguma forma. Quando a gente está falando de cultivo, já é uma outra forma de aproveitar o oceano. É cultivar, então, uma espécie
até mesmo para atender um pouco a depressão, a sobrepesca ali dos recursos pesqueiros. E aí a gente chega, então, na produção de algas. E aí aqui está Santa Catarina de novo, liderando a produção de algas, o cultivo de algas. Quem é a principal alga cultivada no Brasil, especialmente Santa Catarina? Capa ficus alvareze. Aí a gente vai ver várias notícias, inclusive a UFSC, a EPAGRE, pesquisam essa macroalga. Essa macroalga é originária das Filipinas, foi introduzida no Brasil na USP em 1995 para cultivo. Os produtos que são os alginatos dessas macroalgas são usadas como biofertilizantes, biocombustíveis, bioplásticos, cosméticos, medicamentos, tá? E tiveram muitos estudos mostrando que, apesar de ser uma espécie originária das Filipinas, ela não traria prejuízo ao ecossistema aqui marinho brasileiro, especialmente em regiões um pouco mais frias, como Santa Catarina. Fizeram muitos estudos lá no Nordeste. Eu não me lembro se foi no Rio Grande do Norte ou se foi na Paraíba, mas eu acho que foi em Natal, realmente, para avaliar se elas entravam em competição com corais. E aí a resposta foi negativa, que estava tudo bem, que mesmo quando ela escapava do ambiente de cultivo, ela não impactava o ambiente coralíneo ali adjacente. Mas tem sempre essa dificuldade quando você cria num ambiente aberto uma espécie que não é nativa do país, tá? Então, é um recurso econômico? É. Gera emprego? Gera receitas? Gera. Aqui ela estaria causando menos impacto, porque aqui as águas são mais frias e o potencial de invasor é em águas mais quentes? Sim. Até quando? Tá? É autorizado pelos órgãos ambientais, mas as pessoas que trabalham com espécies invasoras têm muitas restrições a esse tipo de cultivo. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês e eu realmente convido vocês a refletirem sobre esse assunto, tá? E debaterem esse assunto junto, pelo menos, aos estudantes de nível médio. Então, só para falar um pouco mais, o próximo módulo vocês vão ter com a Bárbara Segal, que ela trabalha com uma espécie invasora, que é o coral-sol. Então, eu não vou me deter muito nesse assunto. Mas um relatório recente mostra que tem quase 500 espécies exóticas invasoras no Brasil, tá? E só no mar, eu botei esse slide aqui para vocês verem que tem o coral-sol, que é o que a Bárbara trabalha, tem os ofiuros, tem assídeas, tem ostras, tem mexilhões, tem siris, tem algas. Então, tem uma quantidade já de espécies invasoras, né, já estabelecidas
no ambiente marinho aqui brasileiro muito grande. E elas causam prejuízo, elas competem, elas usam o substrato ou elas secretam substâncias químicas, elas realmente prejudicam a fauna nativa. Então, eu convido vocês a uma reflexão sobre isso, sobre essa questão de se colocar no mar, num ambiente aberto, espécies que não são do nosso ecossistema nativo. O que vocês poderiam começar a falar comigo sobre isso? Porque isso tem uma questão com a perda da diversidade, né? Alguém? Quando eu estava estudando algumas coisas para trabalhar com os alunos, eu vi essa questão da alga, mas aqui em Santa Catarina tem um pessoal que trabalha, né, com alga, aqui no sul da ilha, inclusive, Ribeirão da Ilha. E aí eu comecei a pesquisar sobre, né, para falar com os alunos, e aí, inclusive, eu ia levar os alunos para conhecer o lugar e tal, cheguei a conversar com a moça. Mas aí depois eu comecei a ver vídeos de pescadores reclamando da tal alga. O que você viu nesses vídeos? Eram vídeos que falavam que estava havendo os escapes e que elas estavam aparecendo na praia e atrapalhando a pesca artesanal. E aí eles estavam bravos, né? Era isso. E aí eu fiquei meio assim, eu achei interessante mostrar os dois lados, de que às vezes a gente tenta atenuar uma coisa, né? Então eu vou colocar ali no sistema uma alga e ela vai agregar ali valor, como fala, consumir algumas coisas que são importantes para consumo, e isso vai ser importante para nós, né? Captura de CO2, enfim. Mas não é só isso, né? Daí quando a gente começa a ver, tem outros problemas envolvidos. Então, começa a ficar assim como já aconteceu também na parte terrestre. Vamos recuperar áreas. Recupera com qualquer árvore, desde que seja árvore. Só que não. Daí começaram a introduzir espécies invasoras também. Então, dessa mesma forma, eu acredito que começou a ir por esse caminho também. Então, eu tenho exatamente essa mesma informação, que elas escaparam do ambiente de cultivo, né? E que os pescadores estavam realmente muito irritados, porque na rede, em vez de vir o alvo da pesca, vinha essa alga, né? Então, que é o tipo de impacto que talvez não estivesse previsto, porque quando fizeram todos esses experimentos eles estavam verificando se elas iam competir por espaço, se elas iam liberar algum produto químico que ia inviabilizar as espécies nativas. Então, os experimentos estavam indo numa direção, né, de competição com espécies nativas, e esses experimentos foram feitos lá no Nordeste, e parece que não teria problema, mas eu acho que não foi previsto que elas iriam inviabilizar ou prejudicar a pesca por uma questão mecânica, de entupir rede. Então, é isso que a gente se surpreende quando a gente vai começar uma atividade no mar,
que não é uma atividade, é uma atividade nova, que não pertence àquele local, aí gera esse tipo de desequilíbrio. Então, a gente vai ter, de um lado, um pequeno produtor se beneficiando de um cultivo de alga, que ele vai poder extrair, vender para uma indústria farmacêutica, e do outro lado, um pequeno produtor também, mas é um pequeno produtor de pescado, sendo prejudicado por essa atividade. Então, por um lado, a gente vai ter nessas algas um exemplo de uma economia azul, mas se está prejudicando um outro que também está utilizando o mar como recurso, como que a gente vai resolver isso? Então, é bem complicado. Eu não criaria, sabe? Eu deixaria ela bem fechadinha, num ambiente bem controlado, para ela não escapar para o ambiente, mas não é isso que está acontecendo. Na própria universidade, a gente tem pesquisadores das duas vertentes. Então, como harmonizar isso numa sociedade, né? Porque, a princípio, é bom que tenha lugar para todos, né? A diversidade é sempre bem-vinda, mas tem que ter uma responsabilidade aí, senão não dá muito certo. Fala, Ricardo. E essa Capaficus alvarezi, ela está se proliferando ou assim foi só um caso isolado que escapou e tal? Como que ela está se comportando solta na natureza, hein? Então, eu tenho escutado, eu não conheço ninguém que esteja realmente medindo, mas eu tenho escutado que cada vez mais os pescadores estão reclamando que ela está entupindo sistematicamente as redes. Não sei se isso é um fenômeno frequente, se isso é um fenômeno do verão, se isso é um fenômeno quando as águas estão mais quentes. Eu acho que isso é uma coisa que é muito recente, tá? Então, não sei te informar, tá? Até mesmo... Oi, fala. Desculpa, é que eu tô com dificuldade de apertar aquela mãozinha, sabe? Mas assim, o que eu vi, que eu entendi no vídeo dos pescadores é que é mais frequente na época de reprodução mesmo e de proliferação, que é quando a água está mais quente no verão, pelo que eu tinha entendido. Sim, mas se a gente concordo com você, se a gente está num cenário de aumento da temperatura da água, e aí? Né? Eu pensei exatamente isso, quando você falou assim, eles olharam para ver se em águas mais quentes, mas se a ideia é que vai aumentar a temperatura da água, esses testes já caem por terra, né? Porque está aumentando. Porque está aumentando. Se aqui era um local seguro, porque é mais frio, já deixa de ser seguro, né? A Regina vai falar bem nesse vídeo que eu coloquei, a questão das ondas de calor marinho, né? Então, uma coisa é a temperatura está aumentando progressivamente. A outra coisa é a temperatura ficar muito maior que a média dos últimos 30 anos durante 5 dias seguidos. Aí é a onda de calor marinha. Então, as ondas de calor marinha elas têm sido cada vez mais frequentes, duram mais tempo e com maior intensidade. Então, isso também é um momento que tudo que gosta de calor pode aumentar e tudo que não gosta de calor pode diminuir. Então é bem difícil essa situação. Fala, Ricardo.
Eu sou um falante, né? Desculpa aí. Eu tô tendo aula com a professora Regina, ela é muito boa mesmo. Ela tá estudando, assim, ela é super atualizada em todos os papers, ela conhece pessoalmente os cientistas e tal, e as boias, nossa, ela é fera, 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 fera. Fera, muito. É uma pessoa impressionante. As aulas da professora Regina estão sendo muito legais, estou tendo lá no mestrado. Ah, Vale, tá. vamos ver isso daí. Vai valer a pena, com certeza. Professora, é o seguinte, esses dias eu estava falando com uma outra professora, ela é da aquicultura, não lembro o nome dela, mas foi numa feira de ciências aqui na UFSC, e Aham. ela estava dizendo então o seguinte, que o desenvolvimento da aquicultura, vamos dizer, também falando daí das algas, etc e tal, que são cultivadas, né, e peixes também, etc e tal, camarões e tal, ela falou assim, olha, a gente já tem conhecimento para não precisar mais fazer pesca extrativista. Mas aí, agora, falando desses riscos, né, entra num dilema, né? Porque eu tenho uma preocupação, assim, todo mundo aqui, né, imagino, com essas redes de arrasto, por exemplo, que varrem aí o fundo do o oceano todo. E daí eu gostei quando essa professora falou, ela falou assim, olha, não precisaria mais pescar industrialmente, podemos criar todos os tipos né, ou quase todos, sei lá, mas sim, é isso. Mas aí entra nesse dilema, né? Ah, tá, e daí como é que vai ser, né, essa questão, né? Porque, por exemplo, se você cria determinado tipo de peixe num lugar, ele vai ali, né, ter as suas fezes e tal, não sei como é que chama, os excrementos ali e tal, e isso vai mexer com a biodiversidade e tal, é toda uma história, né? Ou vamos criar só em piscinas, em tanques, redes, né? Ou tanques, aliás, cavados, né? Mas, enfim, é um bom debate. Eu sou, sei lá, não sei, eu gostaria de arriscar mais aquicultura e menos rede de arrasto que leva tudo, sabe? Então, a rede de arrasto é realmente um problema. Concordo totalmente com você. Mas vamos ver, por exemplo, foi uma ótima ideia para a gente conversar aqui. Tem a ver com segurança alimentar também, né? Vamos ver o exemplo do camarão. O camarão da pesca, né? Quando a gente vai, que tem uma tarefa que eu peço até que vocês vão irem lá no mercado, eu adoro ir em mercado público, qualquer cidade do mundo que eu vou do litoral, eu vou em mercado público, ver o que tem lá de peixe, de camarão e tal. Então, se a gente vai aqui no mercado, a gente vai ter da pesca, camarão rosa, camarão branco, camarão sete barbas, camarão Santana, camarão. Você vai chegar lá, você vai ter uns 6, no mínimo, umas 6 espécies de camarão diferentes. Só o rosa são 2 espécies. Às vezes tem uma outra espécie que eles chamam de rosa também, que é uma terceira espécie. Então, só de camarão desse grande, comestível, você vai no mercado, tem pelo menos 6 espécies diferentes que ocupam regiões diferentes no mar, que se reproduzem em épocas diferentes, que têm tamanhos diferentes e que as pessoas têm suas preferências e que a forma de preparar é diferente. O jeito que você faz um camarão sete barbas para cozinhar é totalmente diferente do jeito que você faz um camarão rosa. E então é uma diversidade de espécies que se traduz numa diversidade culinária, que se traduz numa diversidade de artes de pesca, porque elas são pescadas com redes diferentes, não necessariamente ao arrasto, elas podem ser pescadas com rede de casseio também, mas a gente vai ter ali uns 6 camarões. No cultivo, se cultiva apenas uma espécie de camarão e uma espécie do Indo-Pacífico também. Durante muitos anos houve uma tentativa na FURG de se cultivar a espécie de rosa nativa aqui do Brasil e eles resistiram muito, muito, muito de cultivar a espécie nativa e acabaram que passaram também a trabalhar com a espécie exótica. Então, a gente tem tecnologia para cultivar camarão
Tem, mas apenas uma espécie. Uma, tá? Tem um professor da FURG, né, que é um professor de todos nós aqui da minha geração, que já faleceu, trabalhava muito com camarão. Só no Atlântico Sul tem pelo menos 100 espécies de camarão. Da pesca, são umas 6 ou 7. Do cultivo, é apenas uma. Então, a gente tem tecnologia para cultivar uma, que não vai reproduzir essas 6 que são vendidas comercialmente. Essa uma é cheia de doença que já foram transmitidas para as espécies nativas, que é a famosa mancha branca, tá? Então, não é bem assim, tá? Então, a gente, já vou deixar você falar, Pablo, quando a gente faz um cultivo de camarão, qual é o grande problema? Acaba com os manguezais, os tanques de camarão, especialmente, aproveitar que tem alguém do Rio Grande do Norte, especialmente aí no Nordeste, em Natal, eles se estabelecem nas áreas de manguezal. E também em Natal, ao sul de Natal, a gente tem um único cultivo de camarão no Brasil que ele é alimentado com poliquetos e não com ração, tá? E aí ele consegue ser vendido para o exterior porque ele tem uns selos de qualidade um pouco melhor. Então, a aquicultura resolve muitas coisas, mas ela é limitada e ela tem um impacto ambiental muito, muito grande. Fala, Pablo. Levantou a mão, acho que era Pablo. Oi, prof, tudo bom? Tudo bem. Eu sou leigo no assunto, né? Tô aprendendo muito no curso, na realidade, né? Minha área é linguagem, eu trabalho com arte. Ah, que bom. E para mim eu até tô ouvindo aqui pensando, cara, mas eu tô começando a ficar angustiado. Não fica. Não. É porque, na realidade, a minha angústia é porque eu fico pensando, poxa, tudo que se torna mercado indiferente. Porque eu estava pensando nos navios, né? Conversando com os pescadores aqui perto de casa, a gente mora em Bombinhas. Eles falam dessas espécies invasoras que vêm com a própria craca ali do navio, né? Então, quando tu tens essa coisa de, pô, vai para um lugar muito distante, retorna, e esse lance do mercado, de ir, voltar, de globalização e tudo mais, querendo ou não, é meio inevitável, né? E aí eu fico pensando, das espécies invasoras, no caso, daí eu ouvindo aqui da aquicultura e pensando, até falei das marisqueiras ali no começo, que eles acabam fazendo aqui também. E aí eu fico pensando, pô, tudo que é um mercado, e eu fico pensando aqui também na região, né? Aqui na encosta aqui. Tipo, são as fazendas de microfazendas de alguns donos, né? Porque são donos, né? Eu sempre digo. Então, na realidade, tudo que é um mercado, de alguma forma, ele gera esse impacto que querendo ou não é natural, digamos assim. Então, eu fico pensando que loucura, que tudo está relacionado ao consumo, a essas questões eu só penso em capital mesmo, sabe? Essa relação de tipo de tudo é relacionado a um mercado, a um valor, a um dono, ou um grupo, né? Então é complexo, assim. É uma forma de utilização do ambiente, né, que é totalmente desrespeitosa. É uma ganância, é o mercado, né? E é por isso mesmo que a gente, até quando a gente começou a pensar nessa questão da utilização da natureza, a gente usava muito o termo serviços ecossistêmicos. Olha o termo. O ecossistema está fazendo um serviço para a gente, é isso? E agora
você vai encontrar isso em muitas publicações, em muitas falas, os serviços ecossistêmicos, como se eles estivessem aí para nos servir, como você está falando, né? Mas agora a gente já tem procurado usar uma outra fala, que são os benefícios da natureza. É aquilo que a natureza nos dá de graça, mas a gente, ao transformar dessa forma mais gananciosa, a gente acaba gerando um desequilíbrio grande. Então, essa saúde dos oceanos tem muita relação com a gente deixar de olhar como o oceano nos prestando um serviço. Na verdade, ele está permitindo que a gente viva. E é realmente, né, uma questão da gente balancear as coisas, né? É possível cultivar camarão? É possível. Mas vai acabar com todos os manguezais? Então não dá. Porque se não tiver manguezal, não tem peixe no mar. Não tem linha de costa no mar, né? Então, a Glácia falou ali da substituição dos mangues pelos viveiros, a Yasmin está falando sobre o que o Krenak fala, a ideia de recursos naturais. Então, isso né, chamar de recurso, chamar de serviço, essa exploração exaustiva, né, que ela colocou ali. Então, na verdade, se a gente ligar o que a gente está falando, aqueles limites planetários, é uma forma de usar o planeta que está levando esses limites planetários estarem todos chegando no vermelho. Então, realmente precisa de uma mudança de como a gente habita esse planeta. E essa mudança são vocês, porque são vocês que estão trabalhando com as crianças e com os adolescentes. São vocês que vão ser eu acho que são os professores que são os principais atores dessa mudança. É um trabalho de formiguinha? Mas eu não vejo um outro trabalho a não ser esse. Claro, a gente fala com os legisladores, a gente se preocupa em quem a gente vota, mas, em última análise, né, é ali, falando com a criança, falando com o adolescente, né, que eu não vejo uma outra possibilidade. Eu acho esse curso importantíssimo, acho essa iniciativa muito boa, se ela realmente vai mover os professores a levar esses assuntos à discussão uma vez. Acho que deu algum bug aí, algum microfone. Então, vocês estão me ouvindo? Tem um barulho tão estranho. É que tem um microfone aberto, eu acho. Se alguém puder fechar um microfone. Tem o microfone aberto, sabe? Alô, alô, quem está com o microfone aberto? Tem alguém tentando falar? É do Alan. Alan. Acho que saiu. Saiu? Aqui, ó. Então, Olha a cara dela. Pablo, Mas ela tá puxando a... eu vou silenciar, ver se é o Alan mesmo. Estão me ouvindo, né? Ele mutou. Sim, prof, estamos ouvindo. Então, Pablo, é uma missão muito difícil, mas eu acho que é a única missão possível. E eu acho, Pablo, que você que trabalha com arte, eu acho um privilégio quem trabalha com arte, porque tem uma chance
de tornar isso mais suave, né? De deixar que as pessoas se expressem com mais suavidade. Às vezes a gente que fala muitas coisas pode parecer meio catastrófico, e talvez a arte traga a leveza que a gente precise nesse momento, né? Porque é um momento que a gente tem que ser muito corajoso para estimular essas mudanças. Então, talvez a arte possa trazer um pouco essa leveza, né? Então, eu acho que era mais isso que eu queria falar sobre esses módulos, que eu queria adicionar, era essa questão da pesca, esse debate entre pesca e aquicultura, é sempre muito importante. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Eu mostrei nesses slides, deixa eu ver se eu passo aqui, a questão da ostra, né? Então, é mais ou menos assim, o Nordeste é o grande produtor de camarão, e aqui o Sul, especialmente Santa Catarina, é o grande produtor dos mariscos e ostras. E no Nordeste a gente tem a questão dos manguezais, e no Sul a gente tem a questão dos fundos marinhos, porque embaixo dos cultivos também é uma zona morta, no sedimento. O que tem embaixo, no fundo do mar, logo abaixo dos cultivos, é totalmente diferente do que tem no fundo do mar sem os cultivos. A gente pode cultivar? Pode, mas a gente tem que obedecer uma questão que é a capacidade de suporte daquela região. O quanto de cultivo aquela região suporta para que você tenha uma quantidade de fundos marinhos não impactados maior do que a quantidade de fundos marinhos impactados. Então, a gente tem que ter esse balanço. Não adianta você encher toda uma baía de cultivo e você ter todo o fundo daquela baía impactado. Você tem que ter sempre esse balanço. E esse balanço é que são muitas forças brigando por mais área, né? São as forças da produção versus as forças da conservação dos ecossistemas. Mas tem que ter um balanço, né? A coisa mais importante que a gente vê atualmente em termos de manter o oceano saudável, são as zonas marinhas protegidas, são as unidades de conservação marinha, onde os animais são maiores, por serem maiores, eles têm maior fertilidade, e assim aquelas larvas extravasam para outros ambientes. E até aqueles mesmos adultos que nascem ali, o ambiente já está tão repleto de adultos que eles também extravasam para outros ambientes. Então, o aumento de áreas marinhas protegidas, que é tão falado, é uma necessidade para você contrabalançar essas áreas de produção e de extração. É apenas com o aumento das áreas marinhas protegidas. Mas é uma briga. Mas é a única forma. Tá? É até uma coisa que eu vou deixar para falar a aula que vem. Eu vou preparar alguma coisa sobre áreas marinhas protegidas, já que a gente vai falar de economia azul no último módulo, né? A importância de áreas marinhas protegidas para que essa economia azul realmente exista. Então, pessoal, acho que eu vou parar aqui de compartilhar.
Já são 10 para as 9, acho que é isso, né? Então, eu queria fazer um fechamento da aula, mas primeiro colocar aí, quem quiser falar alguma coisa, dar alguma sugestão, aquela questão inicial dos prazos, pode deixar que eu vou observar e vou deixar lá escrito. E deixa eu ver quantas pessoas ainda tem. Tem uma quantidade. Tem 23 pessoas, é bastante. Querem colocar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Raquel tá muda, não sei se você tá falando. Seu microfone tá fechado. É que você perguntou se tem mais alguma coisa, daí eu tô assim, não. Tá satisfeito? Aí ele captura o som, né? Tá. Tem um comentário aqui. Giovana entrou mais tarde, não tem problema. Depois você assiste o início. A gente já está ficando melhor aqui nessas coisas da tecnologia. Professora, Oi. a colega Adriana ele fez uma boa pergunta. Se no dia 28 vamos ter presencial? Não, desculpe, Giovana, eu não tinha visto. Não, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: essa aula está dependendo de recursos. Então, o recurso não saiu ainda, mas vai ser arrumado de uma certa forma. Então, não vai dar para ser dia 28, e o Pedro está tentando marcar ainda, mas vai ser no módulo da Bárbara. De qualquer forma, a gente vai avisar com antecedência de pelo menos um mês para vocês poderem se preparar. Quando a gente conseguir fechar a data, a gente vai fazer com que essa data tenha pelo menos um mês para avisar para vocês, tá? Legal, ok, obrigado, professor. Então tá, pessoal, eu vou encerrar aqui a gravação. Espera aí.